Muito boa tarde, gente. Bem-vindos ao Antagonista nas Eleições. Olha, eu gravei ontem um vídeo à noite, mas tivemos problemas técnicos. O vídeo teve de ser retirado. E eu, então, estou voltando aqui com a minha análise, né, reproduzindo, repetindo a análise que eu fiz ontem à noite, já com alguns dados a mais em função até da repercussão da pesquisa do Ibope hoje pela manhã. Então, o que eu falei ontem? Eu citei a pesquisa do Ibope que trouxe o Bolsonaro aí com 28%, dentro da margem de erro aí de 2 pontos percentuais, o Bolsonaro poderia até ter 30% segundo o Ibope. Lembrando que a pesquisa BTG-FSB, divulgada na segunda-feira, trouxe o Bolsonaro com 33%. Ele tinha 30% na espontânea, que é muita coisa, né? Um índice que nem o Lula teve, e 33% na estimulada. A surpresa, né, dessa pesquisa do Ibope foi o Haddad, crescimento aí de 11 pontos percentuais, chegando a 19%, deixando o Ciro em terceiro lugar. Eu fiz um questionamento até no Twitter, falei assim, poxa, o Haddad cresceu e o Ciro permaneceu com 11%, né, das intenções de voto. Então o Haddad está tirando o voto da Marina, do Alckmin, está tirando também votos dos indecisos. Aproveitei agora de manhã, conversei com alguns especialistas em pesquisa que me disseram uma coisa interessante. Quer dizer, hoje, se até meses atrás o voto envergonhado era o voto do eleitor do Bolsonaro, essa dinâmica mudou. E hoje, segundo esses analistas aí, o voto envergonhado é o voto do Haddad, o voto do PT. Então eles estimam que o Haddad possa ainda crescer mais um pouco, não muito mais, mas um pouquinho mais, aí chegar aí 22%, 23%. Resta saber quanto que ele ainda vai tirar do Ciro Gomes, que é um voto da esquerda, né? E quanto o Bolsonaro ainda vai crescer. É possível que ele também chegue aí na casa dos 35% na próxima pesquisa do BTG, é uma expectativa. Agora, se isso acontecer, aí a gente tem a chance de ter a quitação dessa fatura no primeiro turno. Por quê, Cláudio Dantas? Porque, segundo esses mesmos analistas, é o efeito do voto útil. Porque se chegar na eleição ali, na véspera eleitoral, e as pesquisas, né, pesquisas como o próprio Datafolha, começarem a mostrar aí o Bolsonaro na casa aí dos 35%, 38%, o que você vai ter? E o Haddad com 25%, 28%, se essa dinâmica seguir, né, ainda desidratando o Ciro Gomes, o que a gente vai ter é o efeito do voto útil. O pessoal vai olhar e falar assim, olha, eu não vou votar mais no Alckmin, não vou votar no Amoedo, não vou votar mais na Marina, não vou perder meu voto. Então, isso pode fazer com que os nanicos, né, e os mais nanicos, os eleitores passem a apostar no candidato que tem chance de vitória, e aí isso pode fazer com que o Bolsonaro consiga ter o dobro da soma dos outros candidatos, que é isso que define se a fatura vai ser quitada no primeiro ou no segundo turno. Paralelamente a isso, né, o que eu disse ontem e repito aqui, e aí eu acho que é o tipo do efeito, né, que pode ter na eleição, que não tem nada a ver com pesquisa, né, porque todo esse processo é muito dinâmico. Se uma hora você tem um atentado contra, né, o líder das pesquisas, que quase leva à morte, isso tem uma comoção, isso tem um efeito neste eleitorado. Se você tem o Lula saindo, colocando o Haddad, isso tem um efeito também no eleitorado aí da esquerda. Então tudo, gente, que acontece fora desse universo técnico das pesquisas tem efeito no campo real. E o que a gente tem hoje que pode ter efeito, que estão em curso, investigações da Polícia Federal que estão em curso, que podem ter um efeito decisivo na campanha. Uma é a própria investigação do crime cometido pelo Adélio, né, o Adélio Bispo de Oliveira, que é o atentado aí, contra o Bolsonaro, porque as investigações estão em curso, a Polícia Federal precisa concluir essas investigações e a gente tem aqui, eu pessoalmente tenho a tese de que ele não agiu sozinho, tenho elementos, né, indícios de um lado, indícios de outro, de que ele não agiu sozinho. Então, dependendo do que a Polícia Federal conclua dessas investigações, se ela conseguir descobrir, né, conexões do crime com conexões políticas, né, conexões partidárias com algum candidato, isso obviamente que vai ter um efeito definitivo, né, no próprio processo eleitoral e nas intenções de voto, sem dúvida alguma. Então,
peço aí à Polícia Federal que conclua essas investigações, né? Inclusive, a polícia estava querendo concluir a investigação sobre o Adélio, que é réu confesso, que não há muito o que fazer, e deixar e abrir um outro inquérito só para investigar a possível participação de outras pessoas no crime. Ora, isso não tem o menor cabimento, porque senão essa investigação vai ficar, essa segunda investigação vai ficar para depois do primeiro turno, quiçá para depois das eleições. Isso não pode acontecer. Existe um compromisso. A gente teve um crime bárbaro contra o líder das pesquisas dentro do nosso processo eleitoral. E isso precisa ser esclarecido antes do dia da votação. Isso precisa ser esclarecido antes do dia da votação. Outra investigação que pode ter um efeito também importante nesse processo eleitoral é a aberta na sexta-feira com aquela apreensão de 16 milhões de dólares na bagagem da comitiva do Teodorinho Obiang, né, o filho do presidente, do ditador da Guiné. Porque existe a desconfiança, a suspeita de que esse dinheiro tivesse algum tipo de conexão com a eleição. Né? Então isso precisa ser esclarecido, se tem ou se não tem, né? Porque se tiver, precisa dizer, esse dinheiro era para quem? Era para algum partido? Era para algum candidato? A gente sabe das conexões políticas do ditador da Guiné com o Lula, com o PT. Fica desconfiança no ar, mas é preciso, mais uma vez, que a Polícia Federal, com a sua responsabilidade constitucional, esclareça isso o mais rápido possível, para que a gente saiba se tem conexão ou se não tem. Eu lembro aqui que foi apreendida a bagagem da comitiva, que não tinha a proteção, a imunidade diplomática, porque eles não estavam em missão oficial, mas a bagagem do próprio vice-presidente, do Teodorinho, não foi revista, porque ele não podia, né? Ela tinha proteção. Sabe lá se ele tinha mais dinheiro nessa outra bagagem? Né? Eles disseram, o porta-voz inclusive da embaixada disse que ele estava no Brasil para um tratamento de saúde, mas não deu detalhes, não disse qual hospital que ele ia e nem nada, né, que pudesse sustentar essa versão. Então fica aquela suspeita de um lado, suspeita do outro. É um crime que precisa ser esclarecido porque, obviamente, ontem inclusive eu publiquei, o GSI e o Ministério de Relações Exteriores estão monitorando isso, acompanhando também com interesse não só diplomático, mas eleitoral. Olha, uma apreensão desse vulto, dessa monta, em pleno processo há 20 dias da campanha, do dia da eleição, né, em plena campanha, no ápice da campanha, alguma coisa está estranha aí. Então isso precisa ser esclarecido. São duas investigações que precisam ser concluídas e esclarecidas, porque elas podem ter, sim, um impacto decisivo no processo eleitoral e definir essa eleição no primeiro turno, né? Ou no segundo, mas ela precisa, assim, né? Se não tiver conexão nenhuma, se não tiver, ok, mas que precisa que essa conclusão seja definitiva, seja objetiva, né? Olha, gente, numa boa transparência, a gente está, são crimes que têm conexão com a nossa soberania, tá certo? São crimes que podem ter conexão com o processo eleitoral, mais uma vez, são crimes que podem ser considerados, né, atentados também à soberania, né, um contra o processo democrático e o outro contra a própria soberania do país, das instituições e do processo eleitoral. Então fica aí esse questionamento, o pedido para que a Polícia Federal seja célere nessas investigações. E a gente continua de olho nas pesquisas, né? Não só nas pesquisas, mas também nas ruas, né? Porque a gente tem visto que o sentimento das ruas é que define também os rumos, né, do país. A gente tem visto isso desde 2013. Então, muito importante, fica aí o questionamento, fica o pedido e eu volto mais tarde, em função aí desse problema, mas eu volto mais tarde, ou até antes disso, no próximo Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Fiquem ligados que hoje vai ter bomba. Abraço.